Bem-vindo ao canal Torre de Mistérios. Hoje vou te narrar uma história antiga e fascinante, transmitida de geração em geração entre os elfos da floresta. Preparado? A aventura começa assim. A floresta de Elder Green, um vasto mar de árvores antigas e folhas sussurrantes, guardava segredos que apenas os mais audaciosos ousavam explorar. As lendas sobre o labirinto, um lugar onde a luz nunca penetrava e os gritos dos perdidos ecoavam eternamente, eram contadas em voz baixa entre os elfos. Era um rito de passagem temido e respeitado, um desafio que todo jovem elfo deveria enfrentar para se tornar um verdadeiro guerreiro. Lirian, um elfo de cabelos prateados e olhos azuis como as águas profundas, sentia a adrenalina pulsar em suas veias enquanto se preparava para o que estava por vir. Ele sempre sonhara em ser mais do que um mero guardião da floresta. Aspirava a ser um herói. Entretanto, à medida que a noite se aproximava, o peso da decisão começava a pesar sobre seus ombros. As histórias sussurradas pelo vento queimavam em sua mente. Criaturas grotescas, sombras que se moviam como serpentes e o aroma de morte que parecia impregnar o ar do labirinto. Na véspera do ritual, Lirian se despediu de sua mãe, cujos olhos estavam cheios de preocupação e amor. Lembre-se, meu filho, a escuridão pode te seduzir, mas a luz que há em você é seu maior guia, ela disse, acariciando seu rosto com a mão tremulante. Ele assentiu, mas no fundo, uma onda de dúvida se formava. O labirinto não era apenas um teste físico, mas um confronto com os medos mais profundos que ele carregava. Quando a lua cheia finalmente surgiu no céu, tingindo a floresta com uma luz prateada, Lirian partiu em direção à entrada do labirinto. Um portal feito de raízes entrelaçadas e pedras cobertas por musgo. Uma brisa fria soprou, como se os próprios espíritos da floresta estivessem tentando dissuadi-lo. Mas havia uma força maior o impulsionando, o desejo de provar seu valor e se tornar quem sempre sonhou. Assim que cruzou o limiar, a temperatura caiu e um silêncio sepulcral envolveu Lirian. A luz da lua desapareceu, deixando-o nas trevas. Ele avançou com cautela, seus sentidos aguçados a cada passo. As paredes do labirinto pareciam pulsar, como se vivessem e respirassem, absorvendo qualquer resquício de coragem que ainda restasse. Um arrepio percorreu sua espinha, mas ele forçou sua mente a se manter focada. No fundo do labirinto, ouviu sussurros distantes, promessas de poder, riqueza e liberdade. Ele hesitou, as palavras reverberando em sua mente. Apenas um passo mais, e você poderá ter tudo, murmuravam as vozes, sedutoras como mel. Mas Lirian lembrou-se das advertências que ouvira. Aqueles que se deixavam levar pelas ilusões das sombras eram frequentemente devorados, suas almas presas nas entranhas do labirinto para sempre. Agora, mais decidido do que nunca, ele avançou, cada passo pesando como se o próprio labirinto quisesse vê-lo falhar. A verdadeira prova de sua coragem estava apenas começando, e enquanto as sombras se adensavam ao seu redor, ele soube que a jornada para a maturidade não seria apenas uma luta pela sobrevivência, mas uma batalha contra os demônios que habitavam tanto o labirinto quanto dentro dele. Lirian adentrou um corredor estreito, onde as paredes, cobertas por uma umidade viscosa, pareciam se fechar ao seu redor, mas ele não se deixaria abalar. Atrás dele, o eco de passos distantes reverberava, como se as criaturas que habitavam o labirinto já estivessem cientes de sua presença. O jovem elfo acelerou o passo, o coração martelando em seu peito, enquanto sussurros mais audaciosos pareciam chamá-lo das profundezas. Em meio à escuridão, uma faísca de luz acendeu-se em seu interior, a determinação de se provar digno. Não posso falhar, murmurou para si mesmo, um mantra contra a crescente ansiedade. A floresta lhe ensinara a confiar em seus instintos, e aquele labirinto, por mais hostil que fosse, não poderia ser diferente. De repente, uma sombra escorregadia se moveu à sua direita. Lirian parou, o ar gelado cortando seus pulmões. Ele focou, os sentidos em alerta máximo. Era um espectro, uma criatura envolta em névoa e escuridão, com olhos ardentes que pareciam perfurar sua alma. Atraente, não é? Sussurrou a entidade, sua voz ecoando como o som de vidro quebrado. Eu sou a sombra que devora a luz,
Venha, junte-se a mim e deixe suas preocupações para trás. O jovem elfo, embora intrigado, recusou a oferta. Minha luz não pertence a você, respondeu com a voz firme, ainda que tremente. Com a determinação renovada, ele se lembrou das palavras de sua mãe. A luz que ela mencionara não era apenas uma metáfora, era a força de vontade que pulsava em seu coração, um brilho que se tornava mais forte frente ao medo. A sombra rosnou, revoltando-se contra sua recusa. Com um movimento rápido, a criatura lançou um tentáculo de escuridão em sua direção. Lirian se esquivou com agilidade, seu instinto de sobrevivência disparando. Ele ergueu a mão, invocando a magia das florestas que tanto amava. As raízes das árvores, embora distantes, responderam ao seu chamado. Com um gesto decidido, ele fez as raízes se erguerem do chão, agarrando o espectro e imobilizando-o. Eu sou do mundo da luz, não das trevas, gritou enquanto a criatura lutava contra as amarras vegetais. Um brilho começou a emanar de sua mão, uma luz pura que flutuava em direções opostas ao desespero da sombra. A batalha interna que acontecia em seu coração tornava-se cada vez mais intensa, mas ele se recusava a retroceder. Em um último esforço de resistência, o espectro rugiu e se desfez em uma fumaça negra que se dissipou no ar. Lirian caiu de joelhos, exausto, mas determinado. Ele havia vencido essa primeira batalha, mas sabia que muitos outros desafios o aguardavam nas profundezas do labirinto. Levantando-se, Lirian avançou mais adiante. Cada passo o levava mais fundo nas entranhas desse lugar amaldiçoado, onde novas sombras estavam à espreita. Ao atravessar um arco de pedra coberto de musgo, ele entrou em uma câmara vasta, onde as paredes eram forradas de inscrições antigas. As runas dançavam à luz bruxuleante que emanava do chão. Mas um sentimento de inquietação tomou conta dele. A sala estava estranhamente silenciosa, e um pressentimento pesado pairava no ar. Era uma armadilha, ele sabia. Lirian olhou ao redor, analisando suas opções, quando, de repente, as runas brilhantes começaram a pulsar, e uma ruidosa cacofonia de risadas macabras ecoou na escuridão. Com a adrenalina bombeando em suas veias, ele percebeu que não estava sozinho. As paredes da câmara pareciam ganhar vida ao revelar as sombras que se espreitavam, compartilhando um riso cruel sobre a ingenuidade do elfo. Com o coração acelerado, Lirian se preparou para enfrentar o que quer que estivesse à espreita, certos de que os monstros das profundezas se aproximavam e que sua jornada estava apenas começando. As risadas distorcidas se intensificaram, ecoando por toda a câmara, enquanto Lirian sentia o ar mais pesado ao seu redor, como se a própria atmosfera estivesse se tornando um campo de batalha. As sombras que se moviam nas paredes pareciam formar figuras grotescas, manifestando-se em imagens de elfos perdidos, seus rostos distorcidos em expressões de terror. A visão congelou o sangue em suas veias, mas ele estava determinado a não permitir que o medo o dominasse. Almas perdidas vagando sem propósito, sussurrou uma voz feminina suave e sedutora. Junte-se a nós, jovem elfo. Liberte-se da dor e abrace a eternidade ao nosso lado. Lirian desviou o olhar. Ele sabia que a tentação seria a sua maior inimiga. O labirinto era um lugar onde as esperanças se desenredavam como um fio solto, e qualquer vestígio de insegurança poderia levá-lo à ruína. Ele se lembrou das advertências sobre os que se deixavam seduzir pela escuridão. Muitos não retornavam. Então, com um passo decidido, ele se afastou da câmara iluminada e adentrou um corredor escuro. O silêncio reinou novamente e o ambiente parecia estar aguardando sua próxima ação. As paredes pulsavam com uma respiração própria e cada passo seu reverberava. À medida que avançava, os sussurros gradualmente diminuíram, mas não sem deixar um rastro de inquietação em sua mente. Ali no coração labiríntico das trevas, Lirian encontrou um lugar que parecia ter sido esquecido pelo tempo. Uma sala envolta em uma penumbra resplandecente, onde uma única fonte de luz flutua suavemente no centro. Ela parecia dançar, pulsando como um coração, e estendeu um convite silencioso ao elfo. Ao se aproximar, ele percebeu que naquela luz repousava uma esfera de cristal, coberta por símbolos de proteção e poder. Mas enquanto ele se estendia para tocar a esfera, um grito ecoou da escuridão.
Você não deve tocar isso. Uma voz grave e profunda reverberou, fazendo o chão tremer. Das sombras, emergiu uma figura colossal, dotada de grotescas formas e feições indesejadas. Era um guardião do labirinto, uma criatura que parecia ser feita das próprias trevas, suas mãos longas e garras afiadas como navalhas. Você acredita que pode desafiar os escolhidos das profundezas? Rosnou a criatura, seu olhar fixo em Lyrian. Aqui, as almas perdidas encontram seu destino, e você será a próxima a alimentar a escuridão. Sentindo a intensidade da ameaça, Lyrian ergueu a cabeça e respirou profundamente. Você não vai me deter. Ele recuou, apenas por um momento, antes de se lançar em direção à luz, buscando escapar daquele destino sombrio. O incrível brilho da esfera pulsava como um farol, e em sua mente, ele recordou os ensinamentos de sua mãe. A luz é sempre mais forte que as trevas. No mesmo instante, a esfera começou a emanar uma radiação que refletia a determinação do elfo. Ele lançou uma bolha de luz em direção ao guardião, que hesitou brevemente, confuso pela força do brilho que surgia de Lyrian. A criatura rugiu, envolta em uma onda de sombras que tentava se proteger, mas não pôde deter a luz que se aproximava, como um raio furioso da verdade. Você nunca terá minha alma, declarou Lyrian, sua voz ressoando forte e clara, enquanto o poder emanava dele. A luz cresceu, inundando a sala e como um vórtice de esperança, absorvendo as trevas que o cercavam. As sombras do guardião emaranharam-se, contorcendo-se em um grito estridente, absorvidas e dissolvidas pela força luminosa. Com um último esforço, a criatura se desfez em uma explosão de fumaça negra, dissipando-se como se nunca tivesse existido. Envolto pela luz vibrante, Lyrian compreendeu que a batalha não era apenas contra as criaturas do labirinto, mas contra os medos que habitavam em seu íntimo. Com isso, uma nova compreensão se formou dentro dele, uma coragem que abria caminhos em meio ao abismo. Observando a esfera que agora pulsava suavemente, Lyrian sentiu uma conexão com todas as almas que haviam passado ali antes. Ele poderia ouvi-las, sua dor sussurrando pelos corredores, uma lembrança do que ocorrera com aqueles que falharam. Determinado a não deixar que essa luz se apagasse, ele fez uma promessa silenciosa de que ajudaria aqueles que, como ele, enfrentaram o labirinto, não apenas sobrevivendo, mas triunfando sobre o horror. Com um novo vigor, ele se preparou para avançar, sabendo que o verdadeiro teste ainda estava por vir. Seu objetivo não era apenas atravessar as profundezas do labirinto, mas emergir como uma lenda da luz que triunfava sobre as trevas. E assim, enquanto o eco de risadas ameaçadoras ainda ressoava, Lyrian continuou sua jornada, cada passo um testemunho de sua determinação em se tornar um verdadeiro guerreiro. Ao sair da câmara iluminada, a determinação de Lyrian se tornava a armadura que o protegia das sombras que se aproximavam. Com cada passo decididamente tomado, o labirinto revelava-se como um ser vivo, reagindo à sua presença. Corredores que antes pareciam intermináveis, agora pareciam encolher-se, como se o próprio espaço estivesse disposto a engoli-lo. Mas ele não podia se deixar abater. A luz em seu interior crescia, alimentada por cada desafio que superava. Conforme ele avançava, novas criaturas emergiam das sombras, bestas de formas horrendas com olhos vazios e dentes afiados, seus rosnados cortantes reverberando pelas paredes. Lyrian se preparou para o que estava por vir. A próxima luta não seria apenas pela sobrevivência, mas pela prova final de sua coragem. Nesse momento de tensão, ele ouviu um murmúrio familiar, como se as vozes das almas perdidas o orientassem. Lute, clamavam em uníssono. Não desista! Essas palavras tornaram-se um mantra em sua mente, enquanto ele se movia para confrontar a investida das criaturas. De repente, uma massa de sombras e garras se lançou em sua direção. Lyrian levantou as mãos, invocando a força luminosa que agora pulsava com vigor. Era como se a luz emanasse diretamente de sua essência, moldando-se em uma lâmina de energia que cortava as trevas. Quando a luz atingiu as criaturas, elas hesitaram, as sombras se contorcendo em um semblante de pavor. Com um grito de fúria, ele brandiu a lâmina de luz, cortando e fatiando as criaturas que se atreviam a se aproximar. Um brilho radiante iluminou a câmara,
afastando a escuridão que antes parecia intransponível. As sombras se retorceram e se desvaneceram com cada golpe, e com cada vitória, Lirian sentiu seu poder aumentar. Ele não era mais apenas um jovem elfo, tornava-se uma força da natureza. Mas a batalha estava longe de terminar. Uma figura imponente emergiu da escuridão, uma entidade que parecia fundada nas próprias trevas do labirinto. Seu corpo era uma massa indistinta de sombras, com olhos brilhantes que refletiam a malícia. Lirian imediatamente reconheceu a presença de algo muito mais antigo e poderoso. O Senhor das Sombras, o guardião final do labirinto. Você tem coragem, jovem elfo, mas isso não será suficiente. A voz do Senhor das Sombras ecoou, um tremor que reverberava por todo o labirinto. As luzes são chamadas em fúria, mas não podem resistir à escuridão eterna. Lirian sentiu o peso dessas palavras, uma sombra de dúvida arrastando-se em sua mente. Contudo, ele não era mais o mesmo de antes. Ele não lutava apenas por si mesmo, mas por todas as almas que haviam sucumbido às trevas. A luz que emanava de seu ser agora estava entrelaçada com suas esperanças e desejos, e ele não recuaria. A luz é mais poderosa do que você imagina, ele gritou em resposta, enquanto a lâmina de luz se ergueu novamente em suas mãos. Com um movimento decidido, ele avançou, a luz pulsando com uma intensidade que fazia as sombras recuar. O chão tremia sob seus pés. Ele sentia que o labirinto inteiro se impunha como um adversário, mas sua determinação se solidificou. A criatura avançou, um turbilhão de escuridão girando com fúria. Lirian rapidamente se esquivou, desviando-se da primeira investida. Ele precisava de um plano. Em vez de recuar, ele poderia usar suas habilidades rapidamente em um ataque estratégico. Lirian começou a dançar entre as sombras e a luz, chamando a energia protetora que agora fluía através dele. Ele lançou feixes de luz em direções diferentes, distraindo o Senhor das Sombras, e quando a criatura estava um passo atrás, ele se lançou para o ataque com toda a força que possuía. A lâmina de luz atravessou a escuridão com um esplendor reluzente, encontro direto contra o corpo tenebroso do guardião. A criatura uivou, contorcendo-se em agonia, mas a luta estava longe de ser decidida. O Senhor das Sombras reuniu sua essência, a treva se formando em uma tempestade que envolveu Lirian tentando sufocá-lo. Cada resquício de esperança em sua mente parecia se esvair, uma luta interna se desenrolando em meio ao caos. Ele poderia deixar-se seduzir pela desesperança ou poderia se agarrar à luz que ainda queimava dentro dele. Eu não sou apenas um elfo, sou uma chama da esperança, declarou, lembrando-se das almas perdidas e da luz que ele prometeu proteger. Em um último esforço de resistência, ele ergueu a lâmina uma vez mais, concentrando toda a energia que poderia reunir. E eu não serei apagado. Com um grito que ecoou por todo o labirinto, a luz irrompeu com uma explosão de brilho que superou até mesmo as garras mais sombrias. A força da claridade cortou a tempestade de sombras, fazendo com que o Senhor das Sombras fosse envolto em uma luz ofuscante. As escuridões que antes pareciam imortais começaram a se desvanecer, e com um rugido ensurdecedor, a criatura foi consumida pela sua própria malícia. Em meio ao brilho intenso, Lirian sentiu uma libertação. As almas perdidas, tantas vezes atormentadas, agora estavam sendo guiadas por aquele esplendor. Ele sabia que, mesmo diante da morte e do medo, a luz prevaleceria. E foram com essas novas percepções de coragem resgatadas que ele se ergueu, diminuindo os ecos das sombras em seu coração e elevando-se como um verdadeiro guerreiro. O labirinto começou a tremer, suas paredes agora pulsando em uma dança frenética de luz e escuridão, como se sentisse a onda de poder liberada pela derrota do Senhor das Sombras. Lirian, exausto mas revitalizado pela vitória, observou as criaturas que o atacaram se dispersarem, suas formas se desvanecendo na luz que agora preenchia os corredores ancestrais. O silêncio que se instalou era diferente. Não era apenas ausência de som, mas um eco de libertação. Nos momentos em que se permitiu respirar, Lirian percebeu a luz da esfera mágica finalmente começando a desvanecer, embora ainda pulsasse suavemente. Sentiu que sua jornada estava longe de terminar, porém, uma sensação de realização e clareza encheu seu coração.
Ele tinha enfrentado as trevas e havia prevalecido, mas a verdadeira prova de seu amadurecimento ainda estava por vir, a decisão de como usaria a força que conquistara. Com passagens iluminadas diante dele, o jovem elfo se dirigiu em direção ao coração do labirinto, onde a saída o aguardava. Ao caminhar, as palavras de suas mães e mestres ecoavam em sua mente. Uma verdadeira vitória não é apenas sobre força, é sobre a sabedoria de proteger e guiar. O desafio não se resumia a escapar, mas a compreender plenamente o que havia encontrado dentro de si mesmo. Ao alcançar uma grande sala circular, com um teto que parecia tocar o céu noturno, Lirian encontrou com espanto um círculo de elfos, todos eles com olhares penetrantes fixos nele. Eram as almas que antes haviam vagado pelo labirinto, agora libertas por sua coragem. Eles não estavam mais atados à escuridão. Seus rostos mostravam gratidão e alívio. "Você trouxe luz onde antes havia trevas", disse uma elfa mais velha, sua voz suave como o sussurro do vento. "Nós sabemos que o verdadeiro perigo não era apenas a luta contra o Senhor das Sombras, mas a resistência à tentação de sucumbir ao desespero." Lirian sentiu lágrimas se formando em seus olhos e em seu coração brotou um profundo alívio. Ele sabia agora que não estava apenas lutando por si mesmo, mas também por aqueles que perderam a esperança. "Eu prometo que não deixarei que suas almas voltem a ser consumidas pela escuridão", ele declarou, a voz firme, carregada de determinação. As almas sorriram, e aquela conexão mágica entre eles gerou um aura brilhante na sala. Era como se as esperanças e a coragem deles se manifestassem em um traço de luz que iluminava o ambiente. Juntos, eles poderiam enfrentar o que quer que houvesse nas trevas restantes. "Um caminho se abre à frente de você", disse a elfa mais velha. "Mas lembre-se, a verdadeira jornada não termina aqui. O mundo lá fora é cheio de dificuldades, e você deve ser vigilante e sábio, usando a luz que despertou dentro de você para guiar outros que se perderem nas sombras." Com o coração acelerado, Lirian assentiu. As palavras dela eram um lembrete de que novos desafios o aguardavam. Ele não carregava apenas o poder da luz, agora ele também era um símbolo de esperança em um mundo frequentemente sombrio. A sala em que se encontrava começou a brilhar intensamente, o espaço ao seu redor se desvanecendo em uma luz ofuscante, e antes que pudesse entender o que estava acontecendo, Lirian sentiu uma força invisível erguer-se sob seus pés. As almas foram como um redemoinho de luz, e ele se viu sendo puxado para fora do labirinto. Assim que os clarões de luz finalmente se dissiparam, a floresta de Eldergreen o recebeu de volta, repleta de sons vívidos e aromas familiares. A sensação de liberdade o envolveu. Enquanto olhava para o céu, a luz do dia reluzia como nunca antes, como se tudo estivesse em harmonia. O mundo havia sobrevivido ao desafio, e ele havia não apenas passado pelo ritual de amadurecimento, mas se tornara um guerreiro, um protetor de sua terra. Os ecos do labirinto ainda ressoavam em sua mente, mas agora eram sons de triunfo e resiliência. Ao voltar para sua comunidade, Lirian percebeu que o verdadeiro poder não estava apenas em derrotar o mal, mas em lembrar que cada alma tem seu valor. Ele se tornaria o portador de histórias, um defensor da esperança, iluminando os caminhos que outrora eram sombrios. E assim, enquanto as folhas da Eldergreen dançavam ao vento, Lirian tomou um novo rumo. Seu propósito estava claro: proteger os perdidos, guiar os que se afundavam na escuridão e, principalmente, lembrar-se sempre de que a luz que brilhou em seu coração poderia e deveria brilhar eternamente, mesmo nas noites mais escuras.